Hoje, para a nossa harmonização, faremos a leitura do livro Confia e Segue, Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, Justiça e Amor. Todos os valores da vida pedem extensão e rendimento para atenderem ao eterno equilíbrio das bases do universo. Se o ouro reclama aplicação justa, também o conhecimento elevado exige substância e proveito. Se o primeiro, acumulado inutilmente, gera a cobiça, que detém a cabeça do avaro no desvario da posse efêmera, o segundo, guardado sem ação nas obras edificantes, cria a vaidade que mergulha o coração orgulhoso nas trevas de espírito. Não basta compreendas o estatuto que nos rege os destinos para que te harmonizes contigo mesmo. É necessário transfundas o próprio entendimento em serviço aos semelhantes, para que a flama do cérebro se te faça luz no caminho. Não te demorarás estudando a ficha do irmão que sofre, aferindo-lhe os méritos e deméritos, para expressares depois a bondade que teorizas. Antes de tudo, recorda que, se o próximo experimenta provação e amargura por determinação da excelsa justiça, a tela de angústia em que o próximo se debate se descerra aos olhos do mundo, por determinação do divino amor, a fim de que exercites a piedade, a cooperação, o socorro fraterno e a solidariedade espontânea. Não ouvides que alma alguma, enquanto na vestimenta da carne, poderá conhecer o integral conteúdo das próprias dívidas e auxilia os outros quando puderes, embora saibas que o prodígio da redenção compulsória é plenamente impossível, de vez que amanhã chegará igualmente o teu dia de acerto maior na contabilidade divina. Não desistas de amparar, através do bem, porquanto, se o progresso e a felicidade na terra solicitassem apenas a penetração do conhecimento da lei e no simples entendimento de nossas culpas, de certo Jesus não se abalançaria a estender amorosas mãos entre os homens, suportando-nos a ignorância, os débitos e fraquezas, até o ponto de imolar-se na cruz, bastando para isso nos enviasse as boas novas de redenção em cartazes de propaganda dependurados no céu. Justiça e amor. Muito bem, meus irmãos. Quando esteve entre nós, mestre querido, em um corpo físico, disseste àqueles que o seguiam, e os teus ensinamentos chegam até nós nos dias atuais através da doutrina espírita, que onde estivessem reunidos em teu nome, ali se faria presente, mestre querido. Aqui estão teus irmãos menores, ainda tão pequenos na caminhada que nos mostraste que devemos seguir. Faça-se entre nós, então, querido amigo, que possamos sentir as tuas vibrações de amor nos envolvendo no ser, mais uma vez na noite de hoje. Faça com que chegue até nós o teu amor, o teu magnetismo, a tua bondade. Bondade, amor e magnetismo estes que vêm direto do Pai e que através de ti chega a cada um que aqui se encontram. Possamos sentir essas vibrações nos envolvendo, acalmando nossa mente, tranquilizando nossa alma. Pedimos-te, querido amigo, que leve até o nosso Criador o nosso agradecimento, o nosso louvor, a nossa gratidão pela nossa vida, pelo nosso lar,
pelos nossos familiares, pela família de onde um dia nós saímos e a que nós estamos constituindo nos dias atuais. Te agradecemos, Senhor, das nossas vidas, pelo nosso trabalho, de onde tiramos o nosso sustento, trabalho este digno e honesto. Te agradecemos, Senhor, por ter nos enviado a doutrina espírita, que é para nós a luz que ilumina o caminho pelo qual devemos seguir. Que essa luz também ilumine nossas consciências, a nossa casa íntima, a fim de enxergarmos aquilo que está desarranjado, a fim de melhor acomodarmos, Senhor, os nossos sentimentos, tornando-nos mais mansos, mais pacientes, mais tolerantes, para com aqueles que conosco convivem, que na noite de hoje possamos receber os ensinamentos que nos são necessários ainda, assimilá-los, interiorizá-los, que fiquem gravados na nossa memória, e que dentro das nossas possibilidades, com coragem, com ânimo e com fé, coloquemos em prática no nosso dia a dia. Que sejam esses minutos que aqui nós passaremos esclarecedores, não apenas para nós reencarnados que aqui estamos, mas para nossos irmãos, nossos companheiros, nossos amigos que já não estão mais no corpo físico, a quem foi dada a permissão de adentrar nesse ambiente. Que se sintam eles também amparados, que se sintam eles entre amigos, que possam receber a energia para o reequilíbrio, que possam sentir a presença dos espíritos mais iluminados, dos protetores, dos mentores desse ambiente, que possam encontrar aqui o reequilíbrio, a palavra amiga, e certamente assim, quando nós encerrarmos daqui a alguns minutos a nossa sessão espírita, todos nós estaremos em uma condição bem melhor do que quando aqui nós chegamos. Assim seja. Muito bem, meus irmãos. Cristiano, fique à vontade. Uma boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Caminho da Luz. Antes de começarmos aqui a nossa conversa, apenas um informativo. Como de praxe, nós costumamos fazer uma interrupção das nossas atividades nas festas de fim de ano. Então, na próxima semana ali, que é o dia após o Natal, e depois o dia após a festa de Ano Novo, nós não teremos atividade aqui na Casa Espírita. Nós colocaremos isso nas redes sociais depois. E aí nós pretendemos retornar no dia 9 de janeiro, na quinta-feira, segunda quinta-feira ali do mês de janeiro, dia 9, nós retornaremos às nossas atividades. Aí também vamos divulgar, mas aí vocês já ficam de antemão sabendo que nesse período aqui, nessas 3 próximas quintas-feiras, nós não teremos as nossas atividades habituais. E os nossos grupos de estudo, né? Para quem não sabe, nós temos os grupos de estudo na quarta-feira com a Amarante, o grupo de estudo da Doutrina Espírita às 19 horas, e nós temos no sábado de manhã às 9 horas o grupo de estudo da mediunidade. Aí para aqueles que têm interesse, é claro, o nosso último sábado será este agora, e aí nós vamos retornar no primeiro sábado de fevereiro. As aulas começam mais cedo no ano que vem, assim como na rede estadual, aqui vamos começar também mais cedo. Aí para os irmãos que têm interesse em participar dos estudos, é muito importante, porque a gente aprende muito mais quando se encontra num grupo, que aí todos ali trocam os seus conhecimentos, as suas experiências, isso é muito proveitoso. Bom, nós chegamos no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós viemos fazendo aqui algumas apresentações, não é uma palestra, aqui é mais um comentário acerca do Evangelho.
E aí, em primeiro lugar, meus irmãos, tem um ponto bastante interessante que eu gosto sempre de frisar, que é a lógica de Allan Kardec. Como nós viemos falando e a maioria dos irmãos aqui vem acompanhando, nós passamos ali desde o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, passamos pelas bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, depois os pobres de espírito, que é o capítulo 7º, os puros de coração, que é o capítulo 8º, os brandos e pacíficos, capítulo 9º, os misericordiosos, capítulo 10º. E aí Kardec, para fechar ali as bem-aventuranças, ele traz mais 2 ensinamentos de Jesus, que é colocado pelo Mestre em Conversações com seus Apóstolos, que é o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, que nós já apresentamos aqui. E aí um questionamento que eu me fiz há um tempo atrás, porque eu questionando Kardec, por que o Kardec não colocou dentro do capítulo 11, já que se chamava Amar o Próximo como a Si Mesmo, por que ele fez um capítulo separado, Amai os vossos inimigos? E aí depois, com o tempo de estudo e aprendendo, e é claro, com certeza recebendo as intuições que nós recebemos muito mais do que o nosso próprio conhecimento, eu compreendi que todos os pré-requisitos que eram trazidos pelo Mestre no Sermão da Montanha, a partir dali eles formariam uma base para que nós pudéssemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é o capítulo 11. Mas amar o próximo como a si mesmo não é o suficiente. E aí Kardec traz uma outra passagem do Evangelho onde Jesus fala disso, da importância de nós amarmos os nossos inimigos. Porque amar os amigos é muito fácil. Amar os amigos, na verdade, é um pré-requisito básico da convivência social. Agora, amar os inimigos, e aí nós vamos falar sobre o termo agora na sequência, amar os inimigos é algo muito mais profundo. É algo que nos desafia, é algo que mexe com o nosso mundo íntimo. E aí o segundo ponto que eu trago é a palavra em si. Jesus utilizou o termo inimigo porque era o termo utilizado naquela época. O próprio Moisés tinha colocado que era permitido que odiássemos os nossos inimigos. E aí Jesus coloca, como eu vou ler ali na sequência, que era um equívoco odiarmos os nossos inimigos. E a palavra inimigo vem do latim inimicio, que significa dentro do amigo. O prefixo in significa dentro. Então a primeira coisa que me vem à cabeça é que todo inimigo, que é aquela pessoa que porventura consideramos nosso inimigo, ele no fundo é nosso amigo. Nós só ainda não descobrimos isso. E cabe a nós descobrirmos isso. E a palavra para nós espíritas que se torna mais adequada para o nosso uso, nós não devemos usar a palavra inimigo. Jesus utilizou aquela época porque era a palavra habitual. Nós devemos usar a palavra desafeto, porque inimigo é uma palavra muito pesada. Inimigo nos vem à mente aquelas pessoas que são contrárias a nós a todo custo. E aí sempre nos passa a ideia de que nós somos a vítima. O fulano é meu inimigo, não gosta de mim, não sei porquê, eu sou tão bonzinho. E aí nós sempre nos colocamos na posição de vítima e o outro de algoz. E aí, como nós falamos há 2 semanas atrás aqui na exposição sobre pensamento e vida, nós não temos inimigos, nós temos desafetos. Nós temos os nossos afetos, aqueles espíritos que sintonizam conosco, e temos aqueles que possuem uma sintonia contrária a nós, que nos causam repulsa, muitas vezes só pela presença, outras vezes pelo comportamento, pelas palavras que eles proferem.
Então, essas pessoas que no Evangelho aqui são tratadas pelo termo inimigos, nós devemos entender que na verdade são desafetos. São pessoas que ainda nós não conseguimos conquistar pela nossa vibração espiritual. Porque muitas vezes nós também não permitimos isso. Então, Kardec começa aqui com a passagem do Evangelho. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faça levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Aqui eu já faço um primeiro apontamento, quando Jesus coloca: a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faça levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Então aqui Jesus já dá a letra, para nós. Nós sabemos que Deus é amor absoluto. Deus é a inteligência suprema e o amor supremo. E aí, como nós comentamos aqui na ocasião passada, como o Emmanuel traz lá no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo intitulado Amor, como eu comentei aqui, Emmanuel traz aquela frase muito interessante que diz: o verme é tão amado pelo Pai quanto o anjo. A árvore abriga tanto o pássaro indefeso quanto a serpente traiçoeira. Não, eu estou aqui relembrando, talvez não sejam exatamente essas palavras. A seiva que nutre a rosa é a mesma que nutre o espinho dilacerante. Então Emmanuel nos dá uma ideia do amor sublime de Deus. E aqui Jesus retrata isso. Deus ama da mesma maneira os bons e os maus, faz chover sobre os justos e os injustos. O que é esse fazer chover, essa simbologia? Que acontecem coisas ruins, tanto com as pessoas que se consideram boas, quanto as que nós não consideramos boas. Deus trata todos os filhos da mesma maneira. E aí, para que nós sejamos filhos de Deus, nós precisamos compreender isso. E aí nós vamos fazer uma outra analogia. Nós, enquanto pais, como que nós educamos os nossos filhos? A princípio, nós educamos dentro dos valores que nós consideramos necessários. Então, nós vamos orientando os nossos filhos, mostrando para eles o que nós consideramos o certo e o errado. Nós vamos esclarecendo as dúvidas deles e vamos também educando pelo nosso exemplo. Então é assim que nós nos tornamos filhos daqueles que foram nossos pais na presente encarnação, através do amor e da orientação deles. E é assim que Deus nos educa também, através do amor e do aprendizado. Então tudo isso Jesus coloca aqui nessa pequena passagem. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Aqui é São Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. Outra passagem: digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 20. Por que Jesus aqui utiliza os escribas e fariseus como exemplo, meus irmãos? Porque os escribas e os fariseus eram, naquela época, os religiosos que eram mais apegados às práticas exteriores. E aí Jesus utiliza eles como exemplo nesse sentido. Porque
eles que eram apegados a práticas exteriores, eles também possuíam um amor por aqueles que eram suas almas, às quais eles tinham afeto. Agora, Jesus coloca que o verdadeiro cristão, ele deve ser diferente. Se ele fizer a mesma coisa que os outros fazem, ele não vai ser um verdadeiro cristão. Ele vai ser simplesmente um religioso qualquer, como qualquer outro. Então é nesse sentido que Jesus nos fala que nós não façamos iguais aos escribas, os fariseus, ou seja, não tenhamos apenas posturas do ponto de vista exterior. A nossa postura ela deve ser interiorizada. E aqui na sequência, se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam as que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Então assim, aqui nós precisamos entender, quando Jesus fala, que mérito se vos reconhecerá? É aquela questão que eu também conversei na ocasião passada. A importância das nossas ações quando a elas está impregnada uma intenção. Por exemplo, eu vou ajudar o Amarante porque eu sei que no momento de dificuldade que eu passar, ele vai me ajudar também. É assim que nós pensamos. Mas como Jesus coloca aqui, está errado. Então vamos imaginar uma situação. Eu estou voltando para Salto do Jacuí pela estrada. Agora a nossa estrada está um pouco melhor, graças a Deus. E aí de repente, mas antes, quando ela estava bem esburacada, de repente tem uma pessoa lá com um pneu furado. Todo mundo passa e nem olha, Mas de repente eu estou passando lá, vejo que é um Amarante. Sem demora eu já paro o carro e vou ajudar ele a trocar o pneu. Mas e se eu estou passando ali e percebo que quem está com o pneu furado é alguém que me agrediu em algum momento? Será que eu vou ter a mesma postura? E é nesse sentido que Jesus nos questiona. Se eu ajudar o Amarante, que é meu irmão aqui da doutrina espírita, que mérito eu vou ter com isso? Nenhum. Essa passagem de Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Foi aquilo que eu comentei antes. A gente sabe que existe uma repulsa relacionada à lei de atração espiritual. Nós sempre vamos sentir, e isso é normal, que nós nos sintamos até mal fisicamente perto de algumas pessoas. Mas isso não pode constituir obstáculo à nossa aproximação com elas. Se tiver uma oportunidade de ajudar, que nem eu dei um exemplo agora bem prático, quantas vezes pessoas que nos ofenderam precisaram de ajuda e aí nós recuamos da oportunidade pensando que mas eu não vou ajudar, aquela pessoa me prejudicou, ou no nosso orgulho, como diz aqui a Kardec, no nosso orgulho nós pensamos, não vou ajudar, de mim ela não vai aceitar ajuda. Quem sabe? E aí Kardec coloca aqui, enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo, ou seja, um desafeto, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. E aí eu continuo aqui, eu vou pulando, porque pela questão do nosso tempo. Aí Kardec arremata: amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor,
nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Aqui eu friso, sem pensamento oculto e sem condições. Porque muitas vezes acontece uma situação ruim com alguém que nós conhecemos, e aí a pessoa, se temos a oportunidade grandiosa de desculpar o outro, né, quando é o outro que se equivoca, nós desculpamos, mas sempre fica, né, no nosso orgulho. Não, eu desculpei, mas eu espero que ele não cruze mais o meu caminho. Ou a gente desculpa ou perdoa e diz para a pessoa, vou te perdoar, mas tu não faz mais isso, Henrique. Ou seja, eu estou guardando pensamentos ocultos e estou impondo condições à pessoa. O mal que nos causem é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Olha quantas situações nos vem à cabeça aqui, né? Alguém que nos fez o mal, a pessoa é agraciada com algum bem na sociedade, o que vai se passar pela nossa cabeça? Nós devemos ficar felizes pelo progresso da pessoa. Em nenhum momento pode passar pela nossa cabeça que injusto, aquela pessoa ruim me fez mal e agora está se dando bem na vida. Em nenhum momento esse pensamento deve passar pela nossa mente. Outra questão importante que Kardec coloca é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. Eu tenho pessoas que se equivocaram comigo ou que eu me equivoquei com elas. E eu anseio pela oportunidade de reconciliação. Algumas, inclusive, eu já tive a oportunidade de procurar e acertar aquela questão de discordância, e quanto alívio isso nos traz. Né? Se a gente vê a pessoa e sente que a oportunidade é propícia, a gente deve fazer isso. Devemos deixar o nosso orgulho de lado e se reconciliar. É socorrê-los em se apresentando ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. Aqui é uma outra questão importante. Às vezes uma pessoa nos ofende ou nos agride. Aí o nosso primeiro instinto é contar para os outros. Aí nós vamos contar para os outros. Eu preciso contar o que me aconteceu. Fulano me agrediu, me ofendeu. E isso está atrelado ao nosso orgulho. Porque nós queremos nos sentir vítimas. E aí queremos diminuir o outro, porque o outro nos ofendeu. Só que aí, agindo desta forma, nós estamos difamando a outra pessoa. Mesmo que ela tenha cometido algum ato até violento conosco, mas nós estamos fazendo exatamente o contrário do que nos orienta aqui a doutrina espírita. Devemos deixar aquela situação em segredo, para que não prejudiquemos a imagem daquela pessoa. De tudo que os possa prejudicar, é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Aqui é a explicação de Kardec, muito incisiva sobre as passagens de Jesus. E aí, meus irmãos, nós tendo noção do que é o amar os nossos inimigos, aí vem uma pergunta. Além de ser importante para a nossa vida presente, nós devemos pensar nas nossas vidas futuras. Porque é interessante nós nos ajustarmos com os nossos desafetos enquanto estamos caminhando junto deles. Porque senão eles podem se tornar nossos inimigos desencarnados. E aí Kardec, o próximo item, se chama os inimigos desencarnados. Ele traz 2 itens acerca disso. E aí eu vou ler aqui porque é importante o comentário de Kardec. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente,
que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então, se a pessoa errou, se nós não conseguimos enxergar este erro em nós, porque muitas vezes, na maioria das vezes, o erro que o outro comete é o erro que nós cometemos também. Mas se nós não conseguirmos enxergar isso, pelo menos vamos pensar que aquele erro é temporário. Aquela criatura vai progredir em breve tempo. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falhe o seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Quantos casos nós temos nas obras do Chico, nas obras de André Luiz, tem aquelas obras Libertação, Ação e Reação, em que espíritos que eram inimigos em encarnações pretéritas continuam juntos em encarnações posteriores, um na posição de obsessor do outro que se encontra encarnado e vice-versa. Por que isso? Porque não ocorreu o ajuste quando eles eram encarnados e após o desencarne de um deles, aquela questão de desavença continua. E ela continua de maneira muito mais relevante, porque aí o espírito passa a caminhar do nosso lado. Enquanto ele está aqui na Terra, ele pode se encontrar em outra cidade, ou lá no local de trabalho dele, na casa dele, mas a partir do momento em que ele desencarna, ele vai estar acoplado em nós. E aí essa separação e esse perdão que a gente deveria ter buscado antes, vai ser muito mais difícil. E não existe, de acordo com o nosso conhecimento, é claro, da doutrina espírita, não existe nenhuma forma de repelir esse espírito. A única forma que existe é o amor. É o amor que vai fazer com que ele nos perdoe e se liberte da mágoa que atualmente ele sente em relação a nós. Então nada podemos fazer para afastá-lo de nós. Não adianta rezar, orar e pedir que ele se afaste de nós. Nós precisamos nos ajustar com ele. Seguindo, meus irmãos, vou pular para o próximo item, que é sobre o título: Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aqui Kardec vai se encaminhando numa lógica, onde já entendemos a importância de amar os nossos desafetos. Um segundo ponto, por quê? Porque eles também podem virar nossos desafetos desencarnados. E agora Kardec se encaminha para um raciocínio que nós devemos fazer em relação aos revides. E aqui ele traz essa passagem do Evangelho: Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais de 2000. Dai àquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. São Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Aqui Jesus traz um ensinamento semelhante àquele que nós lemos no capítulo 11 do Amar o Próximo a Si Mesmo, que é aquela passagem que se chama Dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César. Onde ali nós comentamos que Jesus já tinha nos ensinado que nós devemos ofertar a cada pessoa aquilo que lhe é devido. E aquilo que lhe é devido não é no sentido de devolvermos o mal com o mal. Mas se alguém nos exige alguma coisa, que nós deixemos a pessoa
utilizar, levar, conduzir aquela situação da forma como ela enxerga. Porque se nós nos colocarmos numa posição de contrariedade, nós vamos criar um embaraço espiritual entre nós e aquele indivíduo. E é claro, né, meus irmãos, que o que acontece com a maioria das pessoas? Quando as pessoas são ofendidas, a primeira reação que a pessoa tem é: mas eu não levo o desaforo para casa, eu vou responder na mesma altura. Eu posso dizer que, graças a Deus, esse pensamento não passa por mim. Mas é claro que eu não me sinto na capacidade de oferecer a outra face ainda, que é o que Jesus nos pede, que nós ofereçamos a outra face. Por exemplo, se formos interpelados por um bandido, por um assaltante, que nós deixemos que ele leve o que ele naquele momento acha que necessita, que nunca reajamos a uma ofensa, porque isso pode levar a consequências muito piores. Então, ou pelo menos no meu caso, como eu não tenho a capacidade de dar outra face, eu sou bem capaz de fugir. É para isso que eu corro toda semana. Então, com certeza não vou dar outra face, mas também não vou reagir, não vou revidar a ofensa. Eu posso sair correndo por aí, posso passar por covarde diante da sociedade, mas nunca vou passar por uma pessoa que revida uma agressão com outra agressão. E aqui Kardec coloca: ao orgulhoso este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, se nós nos apegarmos ao presente, realmente fica feio. Uma pessoa me agride ou me ofende, eu fico lá calado, ouvindo tudo. Mas o que nós temos que enxergar? Nós temos que enxergar lá na frente. Por quê? Porque no decorrer do tempo, esse espírito que porventura nos agrediu, ele vai ter tempo de enxergar que ele errou. Ele vai demorar com certeza para se arrepender, mas vai ocorrer o arrependimento e ele vai ter que reparar esse erro. E nós que fomos os ofendidos, né, porque chegará um dia em que nós, espíritos mais elevados, não seremos de forma alguma ofendidos, independente do ultraje que nos façam. E aí nós lá na frente estaremos com a consciência tranquila, porque de nenhuma forma agredimos o outro. Depois do próximo capítulo, Kardec intitula A Vingança. E aqui, é claro, são instruções dos espíritos. Aí Kardec pede que os espíritos superiores tragam informações sobre o tema A Vingança. Porque é claro que na época de Kardec, muito mais do que hoje, a vingança era um costume da sociedade, onde as pessoas sempre revidavam as ofensas. Então Kardec traz o item a vingança, o ódio, que é o sentimento contrário ao do amor, e depois ele traz o item, o título, o duelo, que possui 4 itens, que é a parte maior desse capítulo, Amai os nossos inimigos. E é claro que nós vamos tecer aqui apenas alguns comentários sobre o duelo. O duelo é todo enfrentamento que existe entre duas ou mais criaturas. E aí, Santo Agostinho coloca aqui, em certos... Perdão, meus irmãos, um comentário aqui sobre a vingança. Perdão aqui, eu pulei aqui porque eu não tinha assinalado aqui, Aqui um comentário sobre a vingança. Quando nós falamos em vingança, o que nos vem à cabeça em um primeiro momento? Fazer justiça com as próprias mãos. Muitas vezes para defender um ponto de honra nosso. Ou muitas vezes, por exemplo, acontece um acidente com alguém que é meu familiar, um ente querido.
aquela pessoa sofre um acidente e desencarna. E aí qual é a nossa reação? Nós esperamos que aquela pessoa que causou o acidente seja presa, pague algum valor em dinheiro para compensar o erro que ela cometeu, ou que até mesmo ela desencarne por algum motivo. Muitas vezes é essa sensação que as pessoas têm. Isso também é vingança, né? Na verdade as pessoas dizem, mas eu quero justiça. Na verdade as pessoas querem se vingar daquele erro que foi cometido. E aí também nós temos que pensar que toda vez que nós esperamos ou desejamos que aconteça algo de ruim com alguém que nos prejudicou, isso também é vingança. Então a pessoa se equivocou conosco, nós nunca mais vimos a pessoa, mas a gente lá no nosso mundo interior nós ficamos projetando, fazendo as nossas projeções mentais. Tomara que um dia o cristiano receba da mesma moeda a forma como ele fez comigo. Isso também é vingança. É uma vingança do ponto de vista mental. E que nem eu dei o exemplo antes, quando nós caluniamos alguma pessoa, isso também é vingança. Então a pessoa errou comigo e eu começo a falar mal daquela pessoa para outros, de repente até aumentar a história ou inventar coisas sobre aquela pessoa, que é a calúnia, que inclusive é crime do ponto de vista civil. Isso também é uma forma de vingança. Então existem muitas formas de vingança e nós poderíamos evitar todas elas se enxergássemos lá na frente, como nos ensina Kardec, né? Aí voltando para o item 12 aqui, que fala do duelo, em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é, incontestavelmente, uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Aqui nós precisamos fazer um parênteses, né? Que aqui o Santo Agostinho insere o tema suicídio. E nós sabemos que a doutrina espírita, os espíritos superiores, eles são bem categóricos quando se trata do tema suicídio. É claro que é lamentável do ponto de vista terreno. Por exemplo, agora nós sabemos que sempre chega o final do ano e muitas pessoas começam a refletir, né? Porque é uma fase de reflexão. E muitas pessoas começam a refletir e aí vem o arrependimento por coisas que aconteceram e elas se deixam absorver por energias inferiores e acabam começam pensando no suicídio e vão se encaminhando para esse final triste, né? E isso os espíritos tratam como covardia moral. Porque aí nós pensamos assim, nós costumamos dizer, inclusive, do ponto de vista físico, mas a pessoa para tirar a própria vida tem que ter muita coragem. E está errado. Se nós prestarmos atenção no que diz aqui, na verdade é covardia a pessoa tirar a própria vida. A verdadeira coragem é, como nos diz aqui Santo Agostinho, é enfrentar a ofensa, é enfrentar a dificuldade. Por maior que seja a dificuldade, a pessoa precisa enfrentar. E é a mesma coisa em relação ao duelo. O duelo é quando a pessoa não aceita aquela ofensa e ela vai querer revidar. E isso também é covardia. E aí quando nós pensamos assim nas formas de duelo que nós temos hoje em dia, nós não temos só agressão física. Porque quando nós lemos aqui sobre o duelo, nos vem à mente 2 homens brigando, ou 2 pessoas se xingando na rua. Não é só isso. Hoje o duelo se dá de muitas formas. Na verdade, desde sempre. Existem os duelos mentais, onde 2 pessoas que não se gostam, que são desafetos,
elas podem até não estar juntas no mesmo ambiente, mas uma fica pensando na outra e ficam desejando mal uma da outra, e às vezes são colegas de trabalho, e aí só no olhar um já sabe o que o outro mais ou menos pensa, e aí ficam enviando dardos mentais um para o outro e se atingindo, se ofendendo mentalmente. Ou melhor, nas redes sociais. Eu não uso tanto as redes sociais, mas quando a gente entra ali, a gente vê as pessoas que colocam recados lá nas redes sociais, nos status do WhatsApp, às vezes colocam indireta lá para uma pessoa que não gosta, ou faz um comentário assim, num primeiro momento parece tranquilo, é sobre um assunto lá da sociedade, e a pessoa posta aquilo, mas ela está duelando, porque a partir do momento que eu faço uma provocação nas redes sociais, eu estou duelando, porque eu vou encontrar indivíduos que vão contrariar essa ideia. E aí a gente sempre tem que se fazer aquela pergunta: qual a finalidade disso? Por que eu estou fazendo isso? O que eu estou ganhando com isso, né? De repente eu tenho um ponto de vista sobre um determinado tema lá, e aí eu posto, compartilho, coloco nos meus status lá, tal coisa. É claro que eu vou afrontar a ideia de pessoas que são contrárias àquilo. Eu estou provocando o duelo, da mesma forma que eram os duelos do passado, em que dois homens se cruzavam e, de acordo com o olhar que existia entre os dois, cada um sacava a sua faca, a sua espada, a sua arma de fogo. Mesma coisa, só mudou mesmo a arma física, mas a projeção mental é a mesma. Estamos duelando nas redes sociais. E aí fica a pergunta: qual a necessidade disso? Continuando, aqui Santo Agostinho traz uma outra parte que eu acho interessante comentar também. Como suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus, e a um e outro o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Olha que interessante essa passagem de Santo Agostinho. Quando eu li, o que me veio à cabeça? O duelista se achará marcado com sangue. Me veio à cabeça aquela história de Caim e Abel, lá do capítulo 4 do Gênesis. O capítulo 4 do Gênesis conta a história de Caim e Abel. Caim cuidava da terra, Abel dos animais. Caim era o irmão mais velho. Aí tudo que Caim fazia, Deus não gostava. Tudo que Abel fazia, Deus achava maravilhoso. Aí o Divaldo Franco brinca com isso, né? Ele diz: se eu fosse o Caim, eu também matava, né? Tudo que ele fazia, Deus não gostava, eu também ia ficar com raiva. O Divaldo brinca, né? Mas aí isso, gente, é uma história, é uma simbologia. Aí o que acontece? Caim acaba ficando com ciúmes, porque Deus só gostava do outro irmão, e ele mata o irmão. E aí vem a parte que conecta aqui com o pensamento de Santo Agostinho, onde Deus aparece para Caim e pergunta: Caim, onde está o teu irmão? E aí Caim diz: não sei, porque eu deveria saber do meu irmão. Ou seja, em algum momento a nossa consciência irá nos cobrar isso. O que eu fiz em relação àquela pessoa que eu duelei, que eu ofendi, que eu agredi? Em algum momento a nossa consciência vai nos cobrar isso. Às vezes a gente esquece durante toda a existência. E aí lá no nosso leito de morte, quando a gente está entrando no processo desencarnatório, vem todas essas memórias. É a nossa consciência nos cobrando. Exatamente como Deus perguntou para Caim: onde está o teu irmão? E aí na história, Caim diz que ele não poderia andar pela terra. Por onde ele andasse, ele seria assassinado. E aí Deus diz: para que não sejas assassinado, eu vou fazer uma marca na tua testa.
E aí Deus marca a testa de Caim com sangue. Olha a simbologia, né? Para que Caim não fosse assassinado, porque ele levaria aquela marca para sempre, por onde ele andasse. E aí essa marca que fala aqui Santo Agostinho, que marca é essa? Essa marca é a marca que fica no nosso perispírito. É a mágoa, é o arrependimento que a gente carrega no nosso perispírito. E nessa simbologia, Deus marcou Caim para que ele também não fosse assassinado. Por quê? Porque Deus prega que todo duelo se encerre. Porque pensem assim, se eu duelo com alguma pessoa, agrido uma pessoa, aí de repente o familiar daquela pessoa vai querer tirar satisfação comigo. Ou o familiar meu vai querer tirar satisfação com o familiar daquela outra pessoa. E assim começa um ciclo e a gente acaba envolvendo outras pessoas numa intriga que era só nossa. Então essa é a simbologia que é trazida lá na história de Caim e Abel. Deus marca Caim para que se encerre ali o processo. E essa simbologia de Caim e Abel também nos traz um ensinamento de que em todos os momentos da vida nós vamos caminhar com pessoas que são contrárias a nós, pessoas que são melhores do que nós. Por isso o exemplo de Abel, né? A simbologia do irmão não é necessariamente o irmão do ponto de vista biológico. O irmão é todo aquele que caminha conosco. E aí muitas vezes encontraremos pessoas muito melhores do que nós. E aí o Caim somos nós, que muitas vezes nos enciumamos, ou a outra pessoa discorda de nós e a ideia dela muitas vezes é melhor do que a nossa e a gente não aceita, e aí começa o duelo. Então é toda essa simbologia que se encontra aí na história de Caim e Abel. E um último ponto aqui, também de Santo Agostinho, para finalizar. O duelo remanescente dos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constitui a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Santo Agostinho, Bordeaux, 1861. Aqui eu sinalizo, todos os duelos, eles partem do princípio do ponto de honra daquele que se sente ofendido. E aí Santo Agostinho coloca o verdadeiro ponto de honra. O que é o verdadeiro ponto de honra? É nós mostrarmos ao outro o que realmente nós somos. Porque se nós mostramos que nós somos alguém capaz de agredir, nós estamos nos nivelando ao outro. Agora, se nós aceitamos aquela ofensa, aquela agressão sem revide, nós vamos mostrar ao outro que o nosso ponto de honra se encontra muito mais acima do dele, que é aquela transformação moral que a gente aprende com a doutrina espírita, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar as suas más tendências. Então esse é o verdadeiro ponto de honra. É nós mostrarmos o nível em que nós nos encontramos, se isso for possível, é claro. Está bem, meus irmãos? Então este era o capítulo 12, alguns apontamentos. E aí numa próxima oportunidade eu trago o capítulo 13, que é um dos capítulos que eu mais gosto do Evangelho, que é o que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, para darmos continuidade aqui aos nossos trabalhos, na sequência teremos o nosso passe. Eu convido novamente os irmãos para elevarmos os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pelos ensinamentos que foram aqui compartilhados pelos nossos benfeitores espirituais, agradecendo pela presença dos bons espíritos que nos intuíram bons fluidos, bons pensamentos, que retiraram de nós as nossas chagas, os nossos miasmas espirituais, para que cada um de nós possa harmonizar a sua mente
e se preparar para a sequência, a fluidoterapia, e deixar aqui nesta casa todas as nossas imperfeições atuais, as nossas entidades que até aqui nos acompanharam para que sejam tratadas e que possamos retornar mais leves, mais harmonizados e felizes dentro de nossas condições. Assim seja. Assim seja. Outra